Você sabia que a salvação não é algo que podemos conquistar por nossos próprios méritos? Em um mundo onde todos buscam resposta para a vida, muitos acreditam que a salvação depende de nossas obras, esforço ou até mesmo de práticas religiosas. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira salvação é um presente gratuito dado apenas pela graça de Deus? Seja bem-vindo a mais uma lição onde vamos explorar juntos o imenso amor de Deus revelado por meio da sua graça e como ela nos alcança. Muitos buscam o caminho da salvação de formas diferentes, mas a Bíblia nos ensina claramente que é pela graça e não por nossas obras que somos salvos. Mas o que é graça? E como ela realmente pode transformar nossa vida? Hoje vamos descobrir o que a Bíblia diz sobre a salvação e como ela está ao alcance de todos, sem exceção. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre o amor e misericórdia divina e como isso muda a nossa visão de vida e salvação. Texto áureo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. Muitas pessoas ainda acreditam que podem alcançar a salvação por meio de obras ou méritos próprios. No entanto, confiar na justiça própria é um erro perigoso, pois a Bíblia afirma que a salvação vem exclusivamente da graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Quem rejeita essa verdade corre o risco de se afastar da verdadeira redenção e confiar em algo incapaz de salvar. Na verdade prática, a salvação é um ato de graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Devemos reconhecer diariamente que somos salvos unicamente pela misericórdia e graça de Deus. Isso nos leva a uma vida de gratidão e humildade, servindo ao Senhor, não para ganhar a salvação, mas como um reflexo do amor que recebemos dele. Assim, devemos viver em obediência e santidade, permitindo que o Espírito Santo nos transforme constantemente. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Antes de conhecer a Cristo, estávamos espiritualmente mortos e dominados pelo pecado, seguindo o curso deste mundo e sob a influência do maligno. É perigoso pensar que podemos nos salvar por nossos próprios méritos ou que ainda podemos viver segundo os desejos da carne, sem consequências. A salvação é um dom de Deus e rejeitá-lo ao tentar acrescentar obras humanas como meio de justificação é desprezar a graça divina. Devemos reconhecer que fomos resgatados unicamente pela graça de Deus e que nossa vida em Cristo nos chama a viver de forma diferente. Isso significa abandonar os velhos caminhos e permitir que o Espírito Santo nos transforme dia após dia. As boas obras não são um meio de salvação, mas uma resposta de gratidão e obediência àquilo que Deus já fez por nós. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é ensinar a respeito da doutrina da salvação sobre a graça de Deus. O segundo objetivo é elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E o terceiro objetivo, correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Introdução. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa agariar a salvação por meio de seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina, direta por meio do Espírito Santo. A palavra-chave: salvação. Tópico 1. A salvação sob a graça de Deus. Subtópico 1. A descrição do estado espiritual humano. Versículo 1 ao 3. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano. Estudado na lição anterior, o apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado, mortos em ofensas e pecados. Versículo 1. Andar segundo o curso desse mundo. Versículo 2. Segundo o príncipe das potestades no ar. Versículo 2. Parte B. No espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
versículo 2, parte C. Andávamos no desejo da nossa carne, versículo 3. Éramos, por natureza, filhos da ira, versículo 3, parte B. É uma triste fotografia da raça humana. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado afastou toda a humanidade de Deus, tornando-o espiritualmente morta. Isaías 59, 2. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. O pecado cria uma barreira entre Deus e o homem, impedindo da comunhão. O pecado não é apenas um erro moral, uma falha de caráter, mas um estado de morte espiritual, que separa o homem de Deus. Muitas vezes subestimam sua gravidade e tentam justificar seus atos. Mas a Bíblia é clara ao dizer que sem a redenção em Cristo, todos estão condenados. Ignorar essa realidade pode levar a um afastamento eterno de Deus. Reconhecer nossa condição pecaminosa é o primeiro passo para entender a necessidade da graça de Deus. Devemos nos humilhar diante dele, buscando a transformação pelo Espírito Santo e vivendo de maneira que reflita essa nova vida em Cristo. Subtópico 2. Mortos em ofensas e pecados. Versículo 1 ao 5. As expressões "e vos vivificou", versículo 1, e nos vivificou juntamente com Cristo, versículo 5, revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus. E sem ela, ninguém pode ser salvo. Versículo 4 e 5. Mas há algo que precisa ser esclarecido: as expressões "mortos em ofensas e pecados" e "mortos em nossas ofensas", versículo 5. Não deve ser entendida literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Isaías 59, 2. E não significa aniquilação espiritual total. Colossenses 2,13. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Deus nos deu vida em Cristo, perdoando nossos pecados e restaurando nossa comunhão com ele. Em João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A fé em Cristo nos tira da morte espiritual e nos conduz à vida eterna. Muitas pessoas acreditam que estão espiritualmente vivas porque possuem boas intenções ou uma vida moralmente correta. No entanto, sem Cristo, todos estão mortos em seus pecados e separados de Deus. Ignorar essa verdade e recusar a graça divina pode levar à perdição eterna. Precisamos reconhecer que sem Deus estávamos espiritualmente mortos, mas em Cristo recebemos uma nova vida. Devemos viver de acordo com essa transformação, rejeitando o pecado e buscando diariamente um relacionamento mais profundo com Deus. Subtópico 3. A exegese dos versículos 8 ao 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido. O favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Como afirma o respeitado erudito da igreja grega T. Robert Thompson, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio veio antes do fim. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Nossa salvação não é baseada em méritos, mas na misericórdia de Deus. Romanos 11,6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. A graça de Deus é suficiente para salvar sem necessidade de obras adicionais. Muitas religiões e doutrinas tentam adicionar requisitos à salvação, como boas obras, sacrifícios ou rituais. No entanto, qualquer tentativa de ajudar a obra de Cristo em uma negação da suficiência da graça de Deus
quer que podemos alcançar a salvação por esforços próprios é um erro que leva à frustração espiritual e à falsa segurança. Precisamos confiar literalmente na graça de Deus e não em nossos próprios méritos. Nossas boas obras devem ser um resultado da salvação e não um meio de alcançá-la. Devemos viver com gratidão, reconhecendo que a fé em Cristo nos concede acesso à vida eterna. Tópico 2. Soteriologias inadequadas na Antiguidade. Subtópico 1. Os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Salmo 78, 39, Hebreus 9, 27 e João 9, 1 ao 3. Em João 14, 16, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação vem exclusivamente por Jesus e não por ciclo de reencarnação. Salmo 78, 39. E se lembrou de que eram carne, vento, que passa e não volta. A vida é passageira e única. Não há retorno ou reencarnação. A crença na reencarnação engana muitas pessoas, levando a um falso senso de segurança de que terão outras chances após a morte. Isso as afasta da verdade bíblica, que ensina que a salvação corre em vida pela fé em Jesus. Não há segundas oportunidades após a morte. Por isso, devemos estar preparados agora. Devemos rejeitar ensinamentos que contradigam a palavra de Deus e permanecer firmes na fé em Cristo, sabendo que Ele nos oferece a vida eterna de uma vez por todas. Aproveitemos cada dia para buscar a Deus e compartilhar essa verdade com aqueles que ainda estão presos em falsas crenças. Subtópico 2. Galacionistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia, Gálatas 1:7. Esses judeus, convertidos ao cristianismo, queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação, Atos 15:1. A verdade bíblica é que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, Gálatas 2:16. Em Atos 15:1, e alguns descendentes dos fariseus que criam levantaram-se dizendo que era necessário circuncidar os gentios e ordenar-lhes que guardassem a lei de Moisés. A tentativa de impor práticas na lei como requisito para a salvação é incompatível com a graça de Deus. Em Gálatas 2:16, sabemos muito que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Só nós também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. A justificação vem exclusivamente pela fé em Cristo e não por cumprir a lei. Os galacionistas ensinavam que a obediência à lei era necessária para a salvação, uma distorção grave na mensagem cristã, e isso pode levar muitos a acreditarem que suas obras ou práticas religiosas podem salvá-los, o que é um erro, pois a salvação é unicamente pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus. Devemos lembrar que nossa salvação não depende de nossas obras, mas a obra completa de Cristo. Precisamos viver com gratidão por sua graça e compreender que a verdadeira liberdade em Cristo não exige a observância de normas humanas, mas uma fé genuína em um coração transformado. Subtópico 3. Os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo. O maniqueísmo, o que é isso? Fundador do Mani, na Pérsia, atual Irã. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino das luzes, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano.
Desse modo, o ser humano passa a ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência por mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e seu Filho, Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas. Jó, capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém poupa-lhe a vida. Satanás não tem poder absoluto sobre a vida humana. Sua atuação é limitada pela autoridade de Deus. Marcos, Atos 17, 30. Deus, porém, não atendeu aos tempos da ignorância. Agora, porém, manda que todos os homens em todo lugar se arrependam. A salvação é para todos, e Deus chama a humanidade ao arrependimento, independente de seu conhecimento ou estado espiritual. Os gnósticos ensinavam que a salvação era restrita apenas aos que alcançavam um conhecimento espiritual profundo e místico. Isso distorce o Evangelho, pois a salvação não depende de uma iluminação secreta, mas é acessível a todos que creem em Jesus Cristo. A ideia de uma salvação elitista ou limitada é contrária à graça universal de Deus. Devemos estar cientes de que a salvação não é algo misterioso ou reservado a um grupo seleto de pessoas. É oferecida a todos por meio da fé em Jesus Cristo. Não precisamos buscar um conhecimento oculto, pois a verdade do Evangelho já está revelada em Jesus Cristo e é acessível a todos que o buscam. Tópico 3. As soteriologias inadequadas de hoje. Subtópico 1. O islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superam as más, tal pessoa irá para o paraíso. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como nos sistemas cristãos. A salvação, no contexto deles, é por mérito pelas obras. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Romanos 10, 9 a 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A salvação não é por obras, mas pela fé em Jesus Cristo e na confissão de sua ressurreição. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é oferecida a todos, baseada na fé em Jesus Cristo e não nas nossas boas obras. A ideia de que a salvação é baseada nas boas ações e no mérito pessoal, como ensinado pelo islamismo, desconsidera a verdade central do cristianismo. A salvação é pela graça de Deus e não por nossos próprios esforços. A doutrina islâmica ignora a necessidade de expiação através de Jesus Cristo, o único que pode reconciliar o ser humano com Deus. Devemos compreender que, embora boas obras sejam importantes, elas não podem nos salvar. Somente pela fé em Jesus Cristo e pela aceitação de sua obra redentora podemos ser salvos. Ao buscar viver de maneira justa, lembre-se de que a salvação não depende de nossos méritos, mas da graça de Deus. Subtópico 2. As testemunhas de Jeová. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia. Existem dois grupos de salvo, um que tem direito ao céu, restrito a 144.000, a classe dos ungidos, outro grupo, a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra. Segundo a teologia do movimento, seus teólogos ensinam que a testemunha de Jeová, que pertence à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, mas pertencem a Cristo. Não tem o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo e que
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação é exclusivamente por meio de Cristo e não por nenhuma organização religiosa ou grupo exclusivo. Em Romanos 8,9, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O cristão é identificado como pertencente a Cristo pela presença do Espírito Santo em sua vida. A doutrina das testemunhas de Jeová sobre a salvação e a divisão entre classes de pessoas contraria o ensino bíblico claro de que todos os crentes em Cristo são filhos de Deus e herdeiros da salvação. A ideia de um número restrito de salvos, 144 mil, e de diferentes grupos de salvação não encontra apoio nas escrituras sagradas. A salvação não depende de pertencentes a uma organização, mas de aceitarmos Jesus Cristo como nosso único mediador e salvador. Devemos nos lembrar de que a nossa relação com Deus é pessoal e direta, por meio da fé em Cristo e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Subtópico 3. O mormonismo. Os mormons creem em uma salvação geral em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé. Fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois ela nos ensina que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça mediante a fé. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos. Em Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os nomes pelo qual devemos ser salvos. A salvação é exclusivamente por meio de Jesus Cristo, sem qualquer outro intermediário. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o único Salvador e não há necessidade de outros mediadores. O ensino mormonista sobre a salvação, incluindo a crença na possibilidade de um co-salvador e a necessidade de obras específicas para a salvação, contraria claramente o ensino bíblico. A salvação é unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E ninguém pode adicionar ou modificar este plano divino. Devemos entender que a nossa salvação é um dom gratuito de Deus e não depende de rituais ou de aceitar outras figuras como mediadores. Ao confiar plenamente em Cristo, podemos ter a certeza de que somos salvos pela sua obra consumada na cruz. Conclusão: entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina constitui mérito pessoal, mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Hoje vimos que a salvação não é algo que podemos conquistar com nossas próprias forças. Ela é um presente divino dado pela graça de Deus. É algo acessível a todos, sem exceção. Não importa de onde você vem, o que fez no passado ou qual a sua situação atual. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. E Ele oferece a todos essas oportunidades de transformação. Deus nos ama com amor imensurável e Ele não fez acepção de pessoas. Sua graça é para você, para mim, para todos nós. Se você ainda não tomou essa decisão de confiar em Jesus como seu Salvador, hoje é o melhor dia para fazer isso. A salvação é um dom e ele está disponível para quem quer aceitar. Eu te convido a refletir: você já aceitou esse dom da salvação? Está vivendo conforme a graça que Deus te oferece? Não há necessidade de buscar uma salvação em nossos próprios méritos, em rituais ou esforços humanos.
A graça de Deus é suficiente. Ela é o caminho para uma vida transformada, plena e com propósito. E essa graça está disponível para você agora mesmo. Se você ainda não tomou essa decisão, deixe esse momento ser o seu ponto de transformação. Abra seu coração para Ele. Se você já é salvo, que tal refletir? E se você já é salvo, que tal refletir sobre como está vivendo esta graça todos os dias? A salvação é um presente que deve ser vivido com gratidão e em resposta ao amor de Deus. Obrigado por estar conosco em mais essa jornada. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém. Que a graça de Deus continue transformando a sua vida e até a próxima aula.